Fala, galera do INSPER, como foram na prova? Todos bem? Sou eu, o professor Pedrão, e eu tô aqui para resolver com vocês a parte matemática, inclusive da questão 13 a 24 da parte matemática do INSPER, tá? Vocês já tiveram a primeira parte aí com o professor Batata, tal, muito louco, e na sequência vai vir com a parte com o professor Ivan, que a gente fica meio confuso agora, quem é o Ivan, quem é o Nélio, Nélio emagrecendo, já é tudo igual, então tá lá, é o Ivan já avisando. Bom, vamos começar com a minha primeira questão, que é, no caso, a questão número 13, que fala assim pra gente: ao projetar um teatro, um arquiteto recebeu o seguinte pedido da equipe, que seria responsável pela filmagem dos eventos que lá aconteceriam. É necessário que seja construído um trilho no teto ao qual acoplaremos uma câmera de controle remoto. Para que a câmera não precise ficar mudando a calibragem do foco, a cada movimentação, o ângulo de abertura com que a câmera captura as imagens do palco deve ser sempre o mesmo, conforme a ilustração que vocês podem ver aqui. É um espetáculo de ilustração. Por exemplo, dos pontos P1 e P2, a câmera deve ter o mesmo ângulo de abertura alfa para o palco. Das propostas de trilho a seguir, aquela que atende a essas necessidades é... Cara, aqui é uma questão bem tranquila, na verdade. Em relação a esse palco, eu tenho que, para a angulação da câmera ser sempre a mesma, ela precisa variar de acordo com uma circunferência, no caso, uma semicircunferência, certo? De um ponto até outro do palco, para que assim sempre mantenha a mesma inclinação. A resolução aqui é bem básica para a gente. A gente tem o teorema do ângulo inscrito sendo utilizado. Sempre que eu tenho um ângulo, um ponto, fazendo uma abertura de um canto da circunferência, de uma borda da circunferência, essa abertura vai ser igual, contanto que esteja no mesmo eixo aqui, tudo bem? Uma questão meio tranquila, nada demais, não tinha muito terror nela, certo? Vamos para a próxima. Agora, na questão 14, ele fala assim: no aeroporto de uma cidade embarcaram 100 mil passageiros no mês passado, distribuído em voos de 3 companhias aéreas, A, B, C. A tabela abaixo relaciona o total de passageiros e as quantidades de embarque de um mesmo passageiro. Aqui mostra a tabela, um monte de número, a coisa de maluco, tal, quem liga. Depois, já o gráfico que segue mostra os totais de embarques realizados pelas 3 companhias. Tá lá nossa pizza, um espetáculo de pizza, bate uma fome, mas tudo bem. A questão 14 fala: considere as afirmações, e eu considero elas pra caraca, velho. Considero muito. 1. Pelo menos 10 mil dos embarques da companhia A foram feitos por pessoas que fizeram um único embarque. 2. Pelo menos um embarque da companhia B foi feito por uma pessoa que fez, no máximo, 2 embarques. E 3. Pelo menos uma pessoa fez embarques em 2 companhias diferentes. E ele pergunta: são necessariamente verdadeiras as afirmações? Para resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte: eu vou matar uma por uma dessas aqui, certo? Vamos então na próxima parte e eu vou jogar no quadrinho aqui para ficar melhor da gente ver. Vem comigo. Para começar, o que eu vou fazer? Vou calcular aqui o total de embarques realizados, certo? Então, vamos lá, fazendo a relação aqui de todas as empresas. Agora, para ver uma por uma quando vai ser verdade, primeiro a um que a gente constatou que é verdadeira. E por que ela é verdadeira? Bom, se eu somar o total de embarques das pessoas que fizeram mais de um embarque, bom, eu vou ter lá, da tabelinha, os 5 mil, os 6 mil, 9 mil e 20 mil. Isso vai cair em 40 mil um espetáculo, certo? Mesmo que todos esses embarques sejam da companhia A, certo? Eu ainda vou ter 10 mil embarques de passageiros, ainda vão ser necessários 10 mil embarques para completar essa A, certo? E eu vou cair que isso aqui é verdade, tudo bem? Depois, a 2, ele tinha perguntado se pelo menos um embarque da companhia B foi feito por uma pessoa que fez, no máximo, 2 embarques. Bom, eu vou somar o total de todas as pessoas que fizeram
3 ou mais embarques, certo? Assim, eu vou cair num número aqui de 5 mil, mais 6 mil, mais 9 mil, que dá 20 mil. Eles todos esses 20 mil podem ser colocados na alternativa B. Tem 21 mil que cabem em B, 20 mil que cabem em B e 20 mil aqui nessa situação. Ou seja, todos eles podem ter sido concentrados na empresa B. Ou seja, torna essa frase aqui um espetáculo de falsidade, uma coisa vergonhosa em nossas vidas. Depois, indo para a terceira, em que ele falava: pelo menos uma pessoa fez embarques em 2 companhias diferentes. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distribuição, uma distribuição especial, certo? De todos os clientes aí que foram fiéis às suas companhias. Eu consigo criar essa disposição que já quebra essa 3, uma disposição que mostra que tudo aqui que a questão 3 falou é, na verdade, uma mentira, uma falsidade, que só uma vergonha na nossa vida. E sabendo que a primeira é verdadeira e as próximas 2 são falsas, eu caio na alternativa A de danado, é ou não é? Tá tranquilo? Tá comigo? Tá de boa? Vamos para a próxima? Vamos lá. A 15, ele mantém ainda nessa historinha, só que ele dá pra gente toda uma relação de um gráfico percentual aqui falando. O gráfico mostra os percentuais de passageiros que embarcaram nas 3 companhias em 3 das 4 semanas do mês passado. O total de passageiros que embarcaram na semana é apresentado na parte superior da barra. Tá lá que a gente pode ver aí os 20 mil, 25 mil e 30 mil. E na parte escurinha mais embaixo tem a porcentagem no A, na do meio a porcentagem no B e na de cima a porcentagem no C. Tranquilo. Aí ele fala os percentuais de passageiros que embarcaram nas companhias A, B e C, respectivamente na 4ª semana, foram de. Essa era uma questão um pouquinho mais trabalhosa, um pouquinho mais chata. Só para a gente acompanhar os cálculos, eu vou de novo lá para o quadro para ficar mais fácil de você visualizar passo a passo. Então vem para o cantinho comigo de novo. Aqui, o que eu vou fazer? De acordo com o gráfico, eu vou simplesmente calcular o total de pessoas que foram na companhia A, na companhia B e na companhia C, certo? Isso nas 3 primeiras semanas. Nas 3 primeiras semanas. Tá lá o total. E aí na 4ª semana, eu vou ter o restante para completar os grupos. Da companhia A, como eu tinha, a princípio, 50 mil, agora eu vou tirar aqueles 38 mil que eu calculei aqui em cima, dando um total de 12 mil. O mesmo para as outras 2 companhias, causando um total de 5 mil para a companhia B e 8 mil para a companhia C. Como o total de passageiros das 3 companhias é 25 mil que restou, já que ele quer saber em porcentagem, não vamos esquecer isso aí, e a porcentagem vai ser o número de caras pelo total, eu consigo calcular aqui a porcentagem dos caras da companhia A, os 48%, 12 mil dividido por 25 mil, o mesmo para a companhia B e o mesmo para a companhia C, matando geral. A alternativa que garante essas porcentagens é a alternativa E, mata tudo, não requer prática, nem tampouco habilidade. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá, uma questão que trabalha com um pouco de conta, uma coisa chata, uma coisa escabranha, pá, tal. Mas nada que fuja muito do nosso limite. Inclusive, já comentando um pouquinho, essa prova foi de um nível, acho que um pouco mais fácil que as provas anteriores. Tudo bem, a primeira parte de questões talvez tenha sido um pouco chata, mas a segunda, esse meio que eu estou fazendo, e o fim, não tiveram grandes dificuldades. Claro, problemas isolados, mas no geral não foi uma prova muito complicada. Vamos para a próxima, então, questão 16, que fala assim: para combater um incêndio numa floresta, um avião sobrevoa acima das fumaças e solta blocos de gelo de 1 tonelada. O louco. Ao cair, cada bloco se distancia da altitude em que foi solto pelo avião, de acordo com a lei
D é igual a 10t ao quadrado espetáculo, em que t é o tempo em segundos. A massa E-mão do bloco em quilogramas varia em função dessa distância de queda, D em metros, conforme a expressão o E-mão, que é igual a 1000 menos 250 log. Ah, meu Deus, log do céu, eu quero morrer. Você foi prestar log em esperando, imaginou que ia cair log, tá perdido, não é? E esperando uma log, uma coisa de maluco, vezes log de D. Eu sei que se o bloco deve chegar ao chão totalmente derretido, ainda bem, né? Não seria uma boa ideia você soltar um bloco de 1 tonelada e pá na cabeça do nego. Não é? É ideal que ele chegue derretido ali. Eu quero saber a altitude mínima que o avião deve soltar esse bloco para que ele chegue derretido. Bom, aqui, já a resolução que eu estou cobrindo com o meu corpinho esbelto, a gente pode ver que se o bloco deve chegar ao chão totalmente derretido, eu vou ter que essa função 1000 menos 250 log de D tem que ser igual a zero, que era a massa dele, certo? Derreteu tudo. Jogando para lá e me divertindo horrores, eu vou ter que o log de D tem que ser igual a 4. Como não tem nada na base do log, é base 10, eu vou aplicar a definição 10 elevado à quarta é igual a D, 10 elevado à quarta, um espetáculo 10.000 metros. O tempo em segundos, que é o que ele perguntou, você tem que jogar na outra fórmula. Eu sei que o D é 10.000 metros, mas aí eu tenho que jogar lá. 10.000 metros vai ser igual a 10 vezes T ao quadrado. T ao quadrado vai ser igual a 1000, eu jogo a raiz do outro lado. Raiz de 1000 não é exata, não vai meter 100 e perder o controle, mas vai ser 10 vezes raiz de 10. Aí o cara fala, Pedrão, eu não faço a mínima ideia do quanto vale raiz de 10. Cala a boca, né? Cala a boca. Não precisa saber, na verdade. 10 vezes alguma coisa. A raiz mais próxima que eu conheço é a de 9, que vale 3. Então a raiz de 10 é maior que 3. Isso vai ser então 10 vezes alguma coisa perto de 3. No caso, 32 é um aproximado. Você não faria essa conta. Você olharia nas alternativas e nas alternativas só aparece 10 segundos e 32 segundos. Qual vai ser? Não sei. Tá lá, matamos geral. Alternativa A de amor e magia. Tá tranquilo? Tá comigo? Próxima questão, então. Meu Deus do céu. Enunciado comum a questão 17, 18 e 19. Ele fala, num restaurante localizado numa cidade do Nordeste, brasileiro espetáculo, praias maravilhosas, são servidos diversos tipos de sobremesa, dentre os quais sorvete. O dono do restaurante registrou numa tabela as temperaturas médias mensais na cidade para o horário do jantar e a média diária de bolas, sorvetes servidas como sobremesa nesse período, e dá pra gente essa tabela sensacional, cheia de valores. Como isso é enunciado comum, não tem pergunta nenhuma envolvida. Então vamos ver as perguntas, vamos para 17. Na 17 ele fala, para fazer o seu planejamento de compras e estoque, o dono do restaurante precisa organizar os dados por trimestre do ano. O gráfico que melhor representa os totais trimestrais de bolas servidas é... Bom, eu não vou ficar calculando tudo. Tem uma baita preguiça aqui, cansa, sei lá, deixa quieto. Então o que eu vou fazer? Vamos focar num trimestre, que tal o primeiro trimestre? Vem comigo então. Se eu analisar no primeiro trimestre, eu vou ter que, pelos dados da minha tabela, em janeiro, eu tive uma média diária de 980 bolas de sorvete, vezes os 31 dias. Ai, Pedrão, precisa saber isso aí? Precisa, mas não tá no edital o calendário. É uma pena, não é? Mas tá tranquilo. Depois, a média de 1000 bolas em 28 dias e para finalizar 960 bolas em 31 dias, dando um total de 88.140. Você não vai ficar se preocupando com as outras. Já dá uma olhada lá nas alternativas. A única alternativa que trabalha com o primeiro trimestre com essa situação, 88.140 bolas, é a alternativa B, o que já mata a questão. Ai, não tinha que calcular todas? Não, só a B trabalha com isso. O resto pouco importa, eu tô nem aí. Vamos para frente.
Próxima questão, ainda baseada nisso aí. O cara fala assim pra gente. Ao analisar as variáveis da tabela, um aluno de administração que fazia estágio de férias no... Para. O cara faz administração, ele tá de férias, foi pro Nordeste e resolveu fazer um estágio numa sorveteria. Meu, se fosse eu já tava... Sexy lady. Não, o cara não. O cara resolveu ficar fazendo estágio. Ah, meu, virgem. Eu não é. Mas tudo bem, deixa ele com as ideias dele e tal. Ele percebeu que ele poderia estabelecer uma relação do tipo y igual a x mais b, ou equação do primeiro grau. É ou não é? A gente já tá ligado, a gente já conhece uma equaçãozinha do primeiro grau. Na verdade, uma função do primeiro grau, porque tem a variável y aí no meio. E ele fala, sendo x a temperatura média mensal e y a média diária de bolas. Ao ver o estudo, o dono do restaurante fez a seguinte pergunta. Velho, é possível, com base nas equações, saber o quanto aumentam as vendas médias diárias de sorvete, caso a temperatura média do mês seja 1 grau a mais do esperado, maior do que o esperado. Se liga que tanta pergunta importante, ele está preocupado se 1 grau aumentar na temperatura. Aquecimento global mudando a vida do sorveteiro. Bom, das opções abaixo, a resposta que o estagiário pode dar, baseando-se no estudo que fez, é, bom, eu vou pegar 2 meses e tentar montar essa danada de equação y igual a ax mais b. Os meses escolhidos aqui pelo grupo foi janeiro e fevereiro. Joguei os dados lá, 980 é a média de bolas vendidas em 29 graus de janeiro e depois 1.000 bolas em 30 graus de fevereiro. Mandando uma relação, resolvendo o sisteminha ou parafraseando o Nelhão, it's a system. Eu vou ter que o A é 20 e o B é 400. E eu chego na equação y é igual a 20x mais 400. Ai, Pedrão, mas eu não sei responder ainda. Vem no quadro rapidinho comigo para a gente dar uma analisada nessa questão. Bom, quando ele fala aqui em relação à temperatura, bom, ele está falando do x, não é? Concorda que conforme aumentar x, se eu aumentar 1 em x, eu vou estar multiplicando esse 1 por 20, ou seja, para cada 1 que esse x aumentar, eu vou aumentar 20 aí nessa relação de y. Ou seja, para cada grau que aumentar, serão vendidas 20 bolas a mais, certo? Vai ter um aumento de 20 bolas aí nessa brincadeira, pois é o valor de A na equação. Tudo bem? E a relação que mostra essa resposta do nosso estudante é a alternativa lá, C, serão 20 bolas, pois esse é o valor de A na equação. Tá tranquilo? Por enquanto, nada muito assombroso, tirando as escolhas do nosso campeão aí. Mas tudo bem, vamos continuar nossa vida. Próxima questão 19 fala assim, o dono do restaurante percebeu que a temperatura média mensal afeta não apenas a venda de sorvetes, mas o movimento de seu restaurante como um todo. Relógio, não é uma friaca, você vai lá, fica em casa, vendo filme. Ele contratou os serviços de uma consultoria especial, tá chique o menino, meteorológica, que lhe forneceu uma série de fórmulas para prever a temperatura, dentre elas uma expressão do tipo tesão, ou louco, de x é igual a azão mais uma f de bx mais c, em que a, b e c são coeficientes que devem ser atualizados no início de cada ano. Abaixo dessa fórmula havia uma observação informando que a função deveria modelar as subidas e descidas periódicas. Para! As subidas e descidas periódicas da temperatura. Pera aí. Subida e descida periódica? Que função que você conhece que é periódica? Que função? Ué, olha as alternativas. De baixo para cima para não perder emoção. 2 elevado a x é periódica? Nada, é uma exponencial, sobe que é danada. Raiz de x? Nada. X ao quadrado?
é uma parábola, é ou não é? Nada. Log de x, é ou não é? Danado. A única função periódica que eu tenho aí é a seno de x. Seno de x e cosseno de x são funções periódicas, não é? Elas oscilam ali, tudo bem? Ou seja, parece difícil, parece feio, parece terrível, mas vem comigo, questão morta, questão ridícula. Vamos para a próxima? Vem em mim. A questão 20 fala: a figura feita fora de escala representa a planta de uma sala de aula. Beleza. Que conta com uma área para armário dos alunos, que é a parte rachurada aí. Mostra uma relação aí e fala: a sala está sendo projetada de modo que o teto fique a uma distância de x metros do chão. Repara que é o mesmo x dos armários e do hall de entrada. Para que haja uma ventilação adequada, o volume total da sala mais o hall de entrada, ignorando aí o espaço dos armários que vão até o teto, deve ser de 208 metros cúbicos. O menor valor de x que atende a todas essas condições é, peraí, eu vou calcular o volume geral, cuidado que é volume, tem a altura x aí, e depois mandar ver os 280. Só não vai esquecer que a gente tem que fazer o volume da sala toda, mais o volume do hall, e isso vai ser igual a 280, e o volume dos armários. Esse volume dos armários podia estar do outro lado também, subtraindo do volume geral, sem crise, mas tem que estar aí, não vai esquecer dele. Substituindo a relaçãozinha que ele passou, eu vou ter essa seguinte fórmula: x ao cubo menos 20, x ao quadrado, mais 131x menos 280 igual a 0. Resolver polinaides, polimornes, poliívenes, equações algébricas, que é o caso, é sempre chato, é sempre difícil, você tem que chutar as raízes. Bom, nada melhor do que usar as alternativas como dica. Lembra sempre na prova escrita, a alternativa faz parte do enunciado. É uma dica para você. Bom, eu tenho 5, 6, 7, 8 e 9. Quando eu vou testar isso aí, eu vejo que a única sim que se enquadra aqui como raiz é o 5, porque quando eu mando o Briot, eu vou ter um resto 0. Tudo bem? E no Briot Ruffini, quando eu faço com a raiz, eu tenho aqui o nosso resto 0, quer dizer que é raiz. Tudo bem? Então, das alternativas, a única que bate, a única que mata é o 5, alternativa A. Mais uma vez A de A danado. É ou não é? Próxima é a 21. Num certo país, o resultado de um julgamento mostrou que a frase a seguir é verdadeira. Não é verdade que para... Eu falo assim, o que eu vou falar agora é verdade. Não é verdade que eu sou cabeludo. Tá lá, realmente, não é verdade que eu sou cabeludo. Isso é verdade. Meu Deus, eu fiquei meio confuso, Pedrão, peraí. Para, né, velho? Tá tranquilo? Então ele falou, a seguinte frase é verdadeira. Não é verdade que, se não há provas físicas, então o réu não pode ser condenado. Cara, o que eu vou fazer? Vem no quadrinho pra gente rabiscar um pouco essa questão aqui em cima mesmo. Ele falou, bom, primeiro, tudo isso deve ser verdade. Porque o enunciado falou, a seguinte frase é verdadeira. Aí ele começa falando assim, não é verdade que... Ou seja, é verdade que não é verdade que. Resumindo, o que está aqui dentro precisa ser falso, porque falou que não é verdade. Aqui a gente tem a proposição composta que usa o conectivo se, então, não é? Opa, tivemos isso nas aulas de lógica, não é? Uma proposição composta, a nossa condicional ou implicação, ela só vai ser falsa numa situação bem específica, não é? Quando a primeira for verdadeira, mas a segunda for falsa.
Só existe esse caso que torna uma proposição com o se, então, com a implicação falsa. Então eu já sei que não há provas físicas é verdade e o réu não pode ser condenado é falso, tudo bem? Maiores explicações como essa, a gente vai encontrar aqui um pouquinho mais para frente, quando ele fala, o enunciado informa que a sentença, se não há provas físicas, então o réu não pode ser condenado, é falsa. Exatamente o que eu disse. Para que isso aconteça, essa deve ser verdadeira e a outra deve ser falsa. Ou seja, não há provas físicas, meu Deus, de novo fiscais, e o réu pode sim ser condenado. A única situação que representa isso pra gente é a alternativa B, que mata geral. Tá de boa? Tá comigo? Vamos então para outra questão de lógica, na minha opinião, bem legal, bem conceitual. Muita gente arrepiou, os candidatos bem preparados mataram legal. Próxima questão fala assim: uma empresa vende X unidades de um produto em um mês a um preço de R$100 por unidade. Do total arrecadado, 24% são destinados ao pagamento de impostos. Ah, os impostos. E 6 mil cobrem todas as despesas fixas. Ele quer saber a receita da empresa, descontando os seus impostos e os custos fixos. Bom, beleza. O cara até pode manjar da forma da receita. Mas aqui, tá tranquilo, ele já contou no enunciado toda a história. O que eu vou pegar? Tem X unidades? Bom, eu vou ter 100 vezes X, o valor de cada unidade, vezes a quantidade de unidades. Disso eu vou descontar 24%, 0,24 desses 100 vezes X, são os impostos, menos 6 mil rolê, que são as dívidas fixas. E aí a gente cai na relação 76 Chester menos 6 mil, é a alternativa B de Birigui, alternativa B de Bica, certo? Tá de boa? Próxima questão, 23. Ele dá um enunciado enorme para 23 e 24, inclusive nossas duas últimas questões de hoje. Ele fala, o acesso à garagem de um edifício é guardado por um portão retangular que fica normalmente fechado. Para abrir a passagem para o veículo que por ali circulam, o portão sobe e se inclina, estilo Michael Jackson, não é? Olá, arte, olá, arte, olá, arte. Au! Tararara, tararara, au! Certo? Volte à questão. Tá lá o portão fechado. Aí ele fala, distante 0,5 metros do nível da calçada, os pontos A e B, os pontos P1 e Q1 indicam as posições das extremidades de um eixo que suspende o portão. O portão, que tem 3 metros de altura, sobe simultaneamente, como eu já disse, gira 60 graus em torno desse eixo até ficar totalmente aberto, suspenso nas posições indicadas P1, P2 e Q2. Vamos à questão. Na 23 ele fala, se o portão, quando totalmente aberto, deve deixar uma passagem livre de pelo menos 2 metros de altura, eu, muito alto, não passaria, né, coitados? A menor distância do ponto P2 e Q2 em relação ao nível da calçada, indicado pelo ponto A e B, deve ser de... Vamos rabiscar um pouquinho no quadro? Vamos lá? Vem comigo rapidinho. Aqui a gente já tem a resolução e o nosso foco deve ser nisso aqui. Nesse triângulo que eu formo aqui. O ponto P2 e Q2, eles estão aqui em cima, certo? Estamos olhando de lado esse portão. Eles não chegam lá em cima por causa da inclinação. E aqui, a parte inferior está aqui. Eu tenho os nossos 60 graus. E o que eu quero saber é essa medida que ele chamou de X, já que o resto eu sei que são 2 metros. Tranquilão, eu tenho 60 graus e ainda tenho a hipotenusa. Não é? Eu posso fazer relação de 60 graus, no caso, o cosseno, que vai ser o cateto adjacente, pela hipotenusa.
Lembra das relaçõezinhas? Tem a galera que aprendeu como soca à toa, tem a galera que aprendeu como coça-coça, hip-hip, vale o que você quiser. E você vai chegar que o x é 0,25 metros, só juntando com aqueles 2 metros que estava lá embaixo, eu tenho uma altura de 2,25, alternativa C de cagacagamba, caracaraú. Tá tranquilo? Tá comigo? Prontos então para a nossa última questão. É um momento de muita alegria, é um momento de muita ansiedade. Então vem comigo, tá lá, questão 24. Ele fala, o portão é feito soldando placas quadradas de 1 metro quadrado, que não podem ser cortadas nem pela Excalibur, não é? Nada. E pesam 15 quilos cada uma. Se o eixo que movimenta o portão pode sustentar 250 quilos, também não me aguentaria, é muita força. A maior largura AB que o portão pode ter é... Bom, o que eu vou fazer? Eu sei que cada placa pesa... o portão pode ser levantado com 250 quilos. Cada placa pesa 15 quilos. Então aqui eu vou fazer nosso N, o número de placas, que tem que ser menor ou igual ao quê? Aos 250 quilos, que é o que a barra aguenta, dividido por 15, que é o que cada placa pesa, certo? Isso vai me dar aproximadamente 16,7. Não é um número exato, só que assim, a placa tem que sempre ser múltiplo de 3, por causa da altura, não é? Ele deu uma relação aí pra gente. Então, peraí, desses 3 metros de altura, para que a placa, o número de placas seja múltiplo de 3, eu não posso passar dos 16,7, só posso ter o 15. Se eu tiver 15 placas, já tem as nossas 3 lá. Para completar isso, eu preciso de 5 metros de largura para encaixar 3 vezes 5 as nossas 15 placas e mato aí com nossa alternativa E de epístola. Você sabe o que é uma epístola? É como se fosse uma carabina, só que menorzinha. Espetáculo de piada ruim. Muita gente nem entendeu, não é? Tá tranquilo? Tá comigo? Então, gente, é chegada ao fim. É chegado o fim, certo? Eu espero que todos tenham ido muito bem, tenham arrepiado nessa prova e que se encontrem depois no INSPER ou na GV ou tudo de bom, certo? Essa prova foi bem legal, acho que conseguiu. Não é ideal ainda, mas acho que conseguiu selecionar os melhores candidatos. E eu tenho certeza que foram vocês, nossos alunos, que estavam ultra preparados, muito bem condicionados a fazer e matar e tirar ótimas notas nessa prova, certo? Senhoras e senhores, foi um prazer imenso. Eu vou saindo de escadinha. Forte abraço, bom descanso e tchau! Valeu!